Seja bem-vinda, Letícia. Vamos iniciar agora. Ai, Jesus. Respira fundo, fecha os olhos. Respire fundo, fecha os olhos. Se concentre na tela. Senhor, a ti nós damos graças, Senhor, e sempre nos Pai, entregamos esse tempo de mesa nas tuas mãos. Pai, nós queremos, nesse momento, a tua presença, só ela é importante. Só ela é importante para nós. Estamos aqui rendidos para ter um encontro contigo. Espírito Santo, nos revele. Jesus, pega na nossa mão, nos conduza nesse caminho, neste momento, porque nós sabemos que tu é a única verdade. Tu é a vida. E só tu pode nos mostrar um caminho bom, perfeito e agradável para este tempo de mesa, que nasceu primeiramente no coração do nosso Pai, e depois nós aqui nos colocamos disponíveis para uma ajudar a outra, crescer, expandir, se conectar, mergulhar, sair do raso. Nós queremos agradecer por este momento, nós nos entregamos para este momento. Obrigada, Paizinho. Obrigada por tanto. Obrigada por cada vida aqui presente. Obrigada por cada mulher aqui presente. Obrigada por esse tempo. Obrigada por tanto. Amém. Cadê os rostinhos? Só a Rafa, a Michelle, a Silvia e a Érica vão aparecer hoje, não acredito. Não acredito. Camila, Carol, ai, eu amo ver vocês. Eu amo. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 4. Romanos 4, 13. E por que a gente vai abrir a Bíblia em Romanos 4, 13? Diante do que a gente conversou ontem, né? Do que a gente falou ontem, papai me conduziu hoje a Romanos, porque é óbvio que não sou só eu que lido com questões de escassez, de pouca fé. Todas nós aqui lidamos, todas nós. Quando eu comecei a compreender mais sobre a escassez, eu nem sabia o que era, do que se alimentava, o que comia, o que bebia, tal da escassez. Eu era a própria escassez em pessoa e não sabia. Todas nós temos níveis de escassez. Escassez tem cura? Me pergunta, vai, pergunta. Cris, escassez tem cura? Ninguém vai me perguntar? Escassez tem cura, Cristina. Cris, escassez tem cura. É Cris o quê? Cris Lane, Cristina né? era minha mãe. Não, é Cris Lane. Cris Lane. Escassez não tem cura. Meu Deus, e agora? Meu Deus. Mas tem solução. Eu achava que tinha cura, mas não tem. Como é que a gente vai crescendo, né, em prosperidade, abundância, em fé, e aprendendo a lidar com a escassez? Como? É uma construção, por isso que não tem cura. A gente vai rompendo conforme a gente vai crescendo em maturidade para lidar com as coisas.
E nem a Rafaela falou ontem, né, que ela tem muita dificuldade, ela compartilhou conosco, né, que ela tem muita dificuldade em romper com a escassez. E é desafiador mesmo. Só que se a gente não se coloca disponível para romper, a gente não rompe. A gente vai crescendo em maturidade e vai rompendo em escassez. Através da fé. Não é assim que várias mulheres aqui foram para a jornada? Ou eu fui a única? Fui a única? Teve que romper a escassez e com muita fé que papai ia prover, ia pagar minha conta? Aí em Romanos 4:13 fala, outra, viu? Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Por isso que Abraão era o pai da fé. E isso que ele acessou também está disponível para nós. Porque como a gente nasceu escrava, não vai ser do dia para a noite que a gente vai, rompi em escassez e agora eu sou rica. Não, não é do dia para a noite. São vários processos. Daí a gente vai lá no restaurante, paga R$ 100 num prato, que vem meia dúzia de coisa. Não é? Que a gente falou, que nem a gente falou ontem. Nossa, com 100, R$ 200 eu faço uma compra no mercado e faço um banquete com esse valor. Mas não é sobre o preço, é sobre o valor da experiência, é sobre a gente romper, acreditar antes de fazer. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Está ali. A promessa está ali, disponível. E como é que a gente acessa? Pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Eu não vejo, mas eu creio que está feito. Não vai estar feito, está feito. Nós declaramos tudo no presente, está feito. No agora. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Vocês sabiam que nós somos descendentes de Abraão? Somos. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Se a gente tiver a mesma fé que Abraão teve, lascou. Comedião pira. Olha ali, tá rompendo. Na escassez, através do quê? Da fé. Eu creio. Por isso eu faço. Eu não faço depois eu creio. Eu creio primeiro e depois eu faço. Eu creio, tá feito, eu declaro. Já tá feito. Por que que muitas vezes a gente vai lá dar um peitaço? Vai lá, deu um peitaço, pagou uma imersão. Vamos dar o exemplo da jornada. Daí tu acessou várias coisas a nível espiritual. Acessou, e tu saiu da chama. Tu saiu do grupo. Tu te desconectou das pessoas que estavam na jornada. Qual a probabilidade de tu te lascar e voltar a viver a mesma vida que tu vivia antes? 100%. Porque tu recém começou a construir algo, e daí tu saiu desse algo, daí tu voltou para o mundo sem as ferramentas. O que vai acontecer contigo? O que eu mais escuto das mulheres? Eu fui lá, Cris, no passado, e eu paguei uma imersão e não tive transformação nenhuma. Tu teve transformação no dia. Tu acessou grandes ferramentas no dia. E o que te fez, o que vai te fazer ser diferente? O que vai fazer tu viver uma grande transformação na vida? Fazer o que tu acessou. Não adianta tu acessar e não praticar. Saber e não fazer, lembra? Mesma coisa que zero.
Por isso que estar, o que se fala, né? Estar na chama, é estar neste ambiente, estar conectada com mulheres que estão vivendo um processo de transformação. Porque imagina, vocês vão lá e vivem a jornada. Vão lá, vivem uma imersão de desenvolvimento pessoal. E aí vocês voltam para o mesmo grupinho daquelas pessoas que não entendem nada do que você está falando. Qual a probabilidade de tu voltar a estaca zero? 100%. Porque as pessoas não entendem o que tu está falando. Tu fala A, as pessoas falam B. Tu fala C, as pessoas falam nada a ver isso aí, lavagem cerebral. Lavaram tua cabeça lá. Glória a Deus que lavaram minha cabeça lá. Estejam conectadas a pessoas que estão na mesma frequência, para não perder a frequência. Está na mesma energia, está no mesmo caminho, para não se desviar. Por que as pessoas se desviam? Porque tu acessa uma atmosfera espiritual, tu acessa uma frequência sobrenatural, e daí tu vai lá para um outro rolê, tu volta para um outro rolê. Qual a probabilidade de tu perder a fé no meio do caminho? E tu acreditar nas coisas que as outras pessoas estão falando? Porque nós somos influenciáveis. Nós somos. A gente pode ter uma convicção. Se a gente estiver num ambiente de pessoas que não têm uma convicção, a gente vai ser igual a elas. Igualzinho. Por isso que o ambiente transforma. E intencionalmente nós devemos estar neste ambiente aqui, fazer o possível para estar nesse ambiente aqui. Fazer o possível para estar quando a gente criar um evento, um café, um chá, um encontro de mulheres, fazer o possível para estar junto. Porque o online é muito bom, mas o presencial é melhor ainda. Só quem vive um encontro presencial de mulheres sabe o que eu tô falando. É transformador. Não adianta a gente estar construindo um caminho de fé, se libertando das amarras da nossa mente e conviver com pessoas que não entendem nada do que a gente está falando. A probabilidade de a gente entrar, voltar, estaca zero é 100%, gente. Eu sei do que eu tô falando, eu já vivi isso. Eu já vivi isso. E eu sei que tem mulheres aqui que já viveram. E sabe por quê? Eu conversei no final de semana com a Bruna sobre algumas coisas em alguns momentos que a gente teve. Honrar líderes, eu tô falando de mim, tá? Tô falando da Crislane. Honrar os líderes que estão fazendo coisas boas e coisas certas é muito fácil. Agora, honrar a Crislane quando a Crislane tá falando uma coisa que não tá alinhada ao que tu quer e espera, aí eu quero ver. Por que a gente se afasta, às vezes, de ambientes? Porque a gente procura lugares perfeitos. E isso não existe. Pessoas perfeitas não existem. Mulheres, às vezes, entram em um grupo assim e saem porque entra julgando e sai julgando. Achando que vai encontrar num ambiente assim mulheres perfeitas. Esquece. É pior ainda, que só tem louca. Louca que identificou as loucuras e está num caminho para se resolver consigo mesma. Eu tenho inúmeros defeitos. Se eu for começar a listar os meus defeitos aqui, eu vou passar a tarde inteira só falando meus defeitos. Mas eu tenho muitas qualidades também. Assim como todas vocês. Nós temos inúmeros defeitos, mas também nós temos inúmeras qualidades. Que a gente possa reconhecer os nossos defeitos e as nossas qualidades, e não sair desse grupo porque a gente está buscando um lugar perfeito. Escolher estar nesse grupo porque sabemos que somos imperfeitas. Estamos imperfeitas, mas estamos imperfeitas buscando melhorar, nos melhorar a cada dia. Esse ambiente aqui é muito poderoso, nós estamos crescendo em fé. Nós estamos crescendo em conhecimento, em sabedoria, ganhando cada vez que a gente se encontra novas ferramentas espirituais para lidar com questões que a gente não sabe lidar. Que a gente se mantenha nesse grupo, não porque é uma obrigação, mas porque a gente escolhe estar nesse grupo, porque a gente sabe que tem pessoas imperfeitas assim como a gente é. Não buscando perfeição.
Eu tratei muitas coisas, e eu conversei com a Bruna esse final de semana sobre isso, eu tratei muitas coisas dentro de mim, e ainda estou tratando, porque eu buscava perfeição, eu buscava. E a mesma forma que eu entrava em alguns ambientes, eu também saía, porque eu buscava coisas que não existiam. E muitas vezes a gente deixa de viver grandes transformações na nossa vida, porque é tudo sobre nós, porque a gente busca coisas que não existem. Se tiver alguma mulher perfeita aqui, pode levantar a mão. Eu não sou essa pessoa. Quero aprender contigo. Sabendo de tudo isso, por que eu estou construindo essa consciência com vocês? Porque papai me falou, é indispensável tudo que tu está acessando e vivendo, é indispensável, é transbordar isso que tu está vivendo, porque assim como tu está vivendo, tem mulheres que também estão vivendo essa luta mental. Muitas de nós vivem. Por quê? A mulher perfeccionista, ela sempre vai... O que é a sombra, né, da mulher perfeccionista? Ela sempre vai buscar ambiente perfeito. Porque ela quer ser perfeita. Para quê? Ela queria ser aprovada. Então, ela quer ser perfeita para ser aprovada. Só que perfeccionismo não é uma coisa boa. É uma doença. Nós sermos caprichosas, detalhistas, cuidadosas, sim. Mas perfeccionismo é uma doença. E se a gente está sentindo isso, que deve ser perfeita e que quer buscar um ambiente perfeito, é olhar para nós e dentro de nós escolher resolver isso, porque vai ser bom para mim. Eu já fui perfeccionista e é horrível, horrível, porque a mulher perfeccionista ela busca parceiros perfeitos, relacionamentos, amizades perfeitas, ambientes perfeitos e adivinha? Ela se frustra, ela quebra a cara, ela se decepciona. Então, se hoje tiver uma mulher aqui buscando isso, e se eu estou falando isso não é por acaso, tem uma mulher buscando isso, olhe para isso, assim como eu olhei um tempo atrás. Ó, o meu perfeccionismo me fazia procrastinar demais, exatamente. E aí tu deixa de crescer em fé um ambiente poderosíssimo como esse, porque tu está buscando pessoas perfeitas. Não tem como eu continuar construindo, se me veio isso agora muito forte, que nem um peitaço assim. Não tem como eu continuar construindo o que eu quero entregar para vocês aqui, sem trazer essa consciência para vocês. Porque eu gostaria de ter tido essa consciência um tempo atrás. Sabe aquela frase do óbvio precisa ser dito? É exatamente isso que veio para mim agora. O óbvio precisa ser dito. Lembra que quando tu era perfeccionista doente, tu não tinha consciência disso. E hoje eu olho, meu Deus, quem me dera se eu tivesse tido uma Crislane na minha vida naquele tempo, eu ia encurtar um longo caminho que eu caminhei. Foi longo. Foi tapa na cara, foi chute na... Nossa! E é exatamente como a Mayara falou. O perfeccionismo faz com que a gente procrastine demais. Porque a gente está sempre buscando o ambiente perfeito, o dia perfeito, o momento perfeito para fazer as coisas, mas ele nunca vai existir. Ah, porque se amanhã amanhecer um dia perfeito, eu vou treinar. E daí amanhã não amanhece o dia perfeito para tu treinar. E tu não vai treinar. Ah, porque amanhã se tiver sei lá, se eu acordar feliz, eu vou treinar. Sinto muito. Nós escolhemos acordar feliz. Nós escolhemos acordar e governar sobre as nossas emoções. A motivação, ela vem e passa. Como eu me ativo para governar sobre o meu dia? Eu me ativo. Ninguém vai me ativar.
Ninguém tem o dever de me motivar. Só eu tenho o dever de fazer isso. Só que a mulher perfeccionista, ela não faz isso. Ela só busca o dia perfeito para começar. E o dia perfeito é hoje. O dia perfeito é o agora. Quero crescer em fé? Vai ser no dia de hoje. Pai, como eu posso crescer em fé hoje? Como eu posso começar a construir essa fé que a Cris está falando? Porque é uma construção. Não é do dia para a noite. Tu constrói, daí hoje tu começa a ativar isso em ti, e tu governa sobre isso, e amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Renovando a mente todos os dias, sabendo, tendo consciência que ninguém no mundo tem o dever de te motivar. Eu tenho o dever comigo mesma de me ativar e parar de procrastinar o que eu tenho que fazer hoje. Qual o meu dever para hoje? Eu preciso planejar melhor o meu dia para conseguir cuidar de mim, assim como eu cuido de tudo na minha volta? Ou eu vou enfiar um monte de demanda no meu dia para justificar a minha falta de amor próprio comigo mesma? Porque a gente faz isso, tá? Eu já fiz. Eu lotava a minha agenda de cliente para justificar não olhar para mim. E daí a gente fica buscando o ambiente perfeito? Nunca vai acontecer isso. Esse final de semana, eu senti profundamente no meu coração na conferência que ambiente de igreja é onde mais tem doido, onde tem mais louco assumido, não louco não assumido. Porque quando a gente não assume que é louca, a gente rejeita os nossos processos. Não, eu sou normal. Não, tu não é normal. Se tu é perfeccionista, não é. Tu tá doente, tu precisa se resolver. Se tu procrastina, tu precisa se resolver. Se tem uma mentalidade de escrava, tu tem que se resolver. Se tem uma mentalidade procrastinadora, escassa. O que são as pessoas que frequentam a igreja? São pessoas assumidas que têm coisas para resolver. Só não sabe o que é. Eu, quando fui para a igreja, não sabia o que eu tinha que resolver dentro de mim, mas eu sabia que eu tinha que resolver alguma coisa. Algo de errado não estava certo. E às vezes, o que me fez sair de certos ambientes com certas pessoas dentro da igreja? Justamente porque eu buscava, naquele momento, pessoas perfeitas e um ambiente perfeito. E eu julgava tudo na minha volta. E quando a gente julga algo, a gente está bloqueando um acesso. Tá bom, eu tô olhando o negócio e eu não tô concordando com aquilo ali. Pai, por que eu não tô concordando com aquilo ali que eu vejo? A resposta que vai vir para mim vai ser diferente da resposta que vai vir para vocês. Esse não concordar com o que eu estou vendo, conflita com o quê? Façam perguntas, se questionem. Eu não estou concordando com essa mesa cheia de fritura, cheia de refrigerante, cheia de salgado. Não concordo com isso. Esse é o meu ponto de vista, porque eu acessei uma cura no meu corpo físico através da mudança dos meus hábitos, da minha alimentação. Qual é o meu papel? Compartilhar com as pessoas. Quem quiser receber isso, receba, amém. Quem não quiser, amém também. Esse não é o meu papel, querer mudar a alimentação dos outros. Mas eu tenho certeza, uma convicção absoluta que se tu decidir escolher mudar os teus hábitos, tu vai curar várias coisas em ti. Meu papel não é querer mudar o outro. Ninguém pode mudar ninguém. E isso é em todas as camadas, tudo, tudo. Quanta coisa que eu vi errado no meu ponto de vista. Isso me fazia melhor que aquelas pessoas? Não. Porque eu também já estive naquele lugar. Nós
hoje, não somos melhores do que as outras pessoas que ainda não têm consciência do que a gente tem agora. Bem pelo contrário, nos torna arrogantes. E daí a gente acha que é melhor porque a gente acessou umas coisinhas ali. E daí as promessas que já estão disponíveis para nós, a gente está num nível tão alto de arrogância e a gente quer acessar. Ah, eu quero romper, eu quero romper, eu quero romper. Só que antes de um romper vem um gigantesco desapegar, uma gigantesca consciência das nossas atitudes. E dói, tu chora, tu bate pé, porque tu descobre que tu estava se identificando com coisas que estão distorcidas. Vocês conseguem sentir daí onde vocês estão a profundidade do que eu estou falando? Conseguem sentir? Só assim ou não? Para eu conseguir seguir. É necessário e indispensável para esse tempo que a gente vai viver, a gente ter essa consciência para a gente entrar mais profundamente. Não tem como entrar mais profundamente se a gente não tiver consciência de algumas coisas. O que é transformar a mente? Transformar a mente é eu ter consciência sobre as coisas que eu estou fazendo. Eu não preciso aceitar uma mesa cheia de frituras. Não preciso aceitar isso. E eu não preciso comer isso. Eu posso escolher não comer. Eu posso escolher não confraternizar, não apoiar. Mas eu também posso, eu devo não julgar. Se alguém me perguntar, eu vou conversar sobre isso. Se alguém me perguntar sobre o que a gente conversa no tempo de mesa, eu vou convidar, olha só, esteja lá conosco em um momento, para tu entender o que acontece. Nós estamos sendo chamadas para um posicionamento, uma postura, um comportamento de filhas amadas. E como é que é o comportamento da filha amada? Eu sou uma filha amada e eu sou melhor que tu, porque eu conheço Jesus. Isso é um comportamento de filha amada? Não. Vem aqui. O que tu acha loucura para Deus não é loucura. O que tu acha loucura da tua cabeça, para Deus não é loucura. Essas coisas que tu sente, que tu acha que é loucura, não é loucura. Para Deus é normal. Só que daí, dependendo da pessoa que tu vai falar isso, vai ser loucura. Imagina falar que tu queima lá na presença do Espírito Santo e começa a orar em língua. Para o mundo isso é uma loucura. E daí, se tu vai falar isso para alguém que não tem noção do que acontece, a pessoa vai te achar uma louca mesmo. Só que dentro deste ambiente aqui não é loucura. É normal. Para quem vocês estão se abrindo? Aquela coisa que eu sempre falo, imagina, tu vai lá conversar com uma pessoa que está com um problemaço no casamento, ou tá querendo se separar, e tu é casada. O que vai sair da boca dessa pessoa? Ou uma mulher que está amargurada, que está decepcionada, que está frustrada com homens. Imagina, tu é casada, tu vai conversar com essa mulher, o que vai sair da boca dessa mulher? Por isso que a gente fala tanto no silêncio. O meu dever é espalhar Jesus para todo mundo, ponto. Quantas conversas eu escuto, eu digo, meu Deus, a pessoa não se tocou ainda. Que ela tá se abrindo para a pessoa errada. Pergunta para Deus, Deus, quem eu devo chamar para conversar sobre isso? O problema é que a gente sai abrindo a nossa boca e falando sobre a nossa vida para qualquer pessoa, que nem puta.
A gente julga as putas, mas a gente é igual. E a Bruna fala sobre isso na jornada. A gente é igual, a gente abre a nossa vida para pessoas que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo, para pessoas que não tem uma palavra para nos ajudar. Pelo contrário, vai botar até M na nossa cabeça. Vai fazer até a gente desconfiar do que a gente está construindo. Gente, eu já vivi isso. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foram várias vezes. Eu aprendi tanto com isso. Hoje eu não abro minha vida para qualquer pessoa e todos os dias eu aprendo. Pai, quem eu devo chamar? Pai, quem eu devo conversar sobre esse assunto específico? Coloca na minha vida alguém que vai me ajudar neste assunto específico. Independente de valor, independente de qualquer coisa, porque eu sei, pai, eu estou elevando meu nível de fé. E eu acredito que se tu botar uma mulher na minha vida para falar de tal coisa, eu vou pagar o preço que for para fazer isso. Tô falando pagar o preço de me entregar, porque a conta é meu pai que paga. Eu não tenho dúvida disso. Mas daí o que acontece muitas vezes que eu escuto, né? Ah, fui lá, paguei e Deus não pagou a conta. Estava em ambientes com pessoas que falavam sobre essa construção, que transformavam a mente, que ao invés de trazer uma palavra de desânimo, de escassez, só trazia esse tipo de palavra, ao invés de trazer palavra de afirmação, palavra de fé, palavra de ativação. Quais são as pessoas que vocês estão se aconselhando? Quais são as pessoas que vocês estão escutando? Quais são as coisas que vocês estão acessando? É muito fácil esquecer desse tempo de mesa, sabia? É muito fácil. Porque vocês vão sair daqui e vocês vão para o trabalho, vocês vão conversar com outras pessoas. E daí, muitas vezes, vocês abrem a boca para falar de Jesus e daí vocês são rejeitadas. Daí vocês param de falar de Jesus por causa de uma rejeição. Daí vocês param de falar sobre uma mentalidade por causa de uma rejeição. Vocês param de falar sobre a espiritualidade por causa de uma rejeição. Imagina se Jesus, nas primeiras rejeições dele, tivesse parado de pregar, parado de falar do amor do Pai, parado de querer trazer consciência. Imagina só. Quem é a gente na fila do pão para pensar em desistir? De estar em ambientes assim, de falar quando deve falar, buscando a instrução. Eu aprendo isso todos os dias. Às vezes eu faço sem pedir instrução e eu me lasco. A quem muito há dado, muito será cobrado. Essa frase é sobre isso. A gente pede mais, 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 mais e a gente recebe mais. Mas também a gente é cobrado por mais. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Ela já é garantida a toda a descendência de Abraão, mas tudo a gente acessa através da fé. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Eu chamo, através da fé, coisas que não existem como se já existissem. Eu acredito em algo que eu ainda não vejo. Eu acredito e sinto, eu creio em algo que eu ainda não vejo, que já é. O que eu já é? Eu trago por presente, eu acredito, por mais que eu não esteja vendo. Quando meu marido era um banana, e a gente fala sobre isso, porque a gente tem essa abertura de falar, porque a gente quer ajudar outros casais, outras famílias que vivem o que a gente já viveu. Eu já fui a mulher que bancou o marido. Por quê? Por quê? Por que a gente viveu uma distorção?
Porque a gente acha que tem que. E a gente não tem que nada. 4:13. Romanos 4:13. E agora eu tô no 17. E o que eu fazia? Deus me mostrou. Tu quer um marido provedor? Tu começa a declarar agora, orar agora, e ver esse homem já fazendo, mesmo que tu não veja. Todos os dias, mesmo eu querendo matar ele, enforcar ele, eu botava a mão no peito e eu declarava todos os dias um homem próspero, um homem sábio, um homem abundante. E eu não desisti. Foi do dia para a noite? Não foi. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Eu estava acreditando, crendo em algo que eu não estava vendo e eu não via. E às vezes eu queria me jogar no chão. E eu não estava vendo. Mas eu estava crendo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Tu não vai ver. Mas mediante a fé, vai acontecer. E é uma construção. Vai ter dia que tu vai desanimar? Sim. Vai ter dia que tu vai pensar em desistir? Sim. Óbvio que sim. Nós somos seres humanos. Amiga, olha só. Vai dar vontade de desistir sim, tá? Não desiste. Vai lá, tira um cochilo, faz uma oração, bota um fone de ouvido, faz um soco e vai diminuir a vontade de matar o marido. Ou é só eu que tenho essas vontades às vezes? É isso. Olha que doideira. Em quem creu o Deus que dá a vida aos mortos. Gente, a gente estava morta. Todas aqui estavam mortas. E a gente achava que estava viva, que era livre. Mentira! A gente viveu uma distorção da verdade. Papai trouxe a vida. Ele está nos libertando da nossa própria mente todos os dias. É uma construção isso. E chama a existência as coisas que não existem. As coisas não existem. Mas elas podem existir mediante a nossa fé, que é uma construção diária. Hoje, nós recém estamos começando a viver e colher frutos de coisas que eu comecei há mais de ano atrás. É uma construção. Teve momentos vários que eu tive vontade de desistir, que eu perdi a fé. E daí a gente volta a estaca zero. Esse ambiente aqui é muito poderoso, porque não tem como perder a fé. Todo dia a gente está se encontrando, todos os dias eu vejo mulheres entregues aqui, mulheres conectadas, até falei ontem, acho que foi com a... Deixa eu ver se ela aparece aqui para mim. Com uma das mulheres que está aqui com a gente, eu falei, nossa, parabéns, eu tô te vendo todos os dias lá. E não é fácil estar aqui todos os dias presente. Quantas coisas a gente abre mão para estar aqui juntas? Eu abro mão de várias coisas. Mas se tem mulheres com tanta fome e sede assim como eu, por que não? Tem mulheres que estão clamando, tem almas, eu vejo vocês e eu sinto as alminhas clamando por liberdade, clamando por viver a promessa, clamando por viver essa abundância, clamando por acesso. E já está tudo disponível para nós. Só que a gente não tem fé. A gente não tem fé. Ô, mulher de pouca fé. Vai acessar? Não. Não acessa. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram
escritas apenas para ele, mas também para nós. Como se fosse um... Deixa eu só pular aqui. Como se estivesse sendo todo momento que a gente trabalha isso na gente e vai construindo isso, vai sendo creditado em nós. A quem Deus creditará a justiça? A nós, que cremos naquele que ressuscitou os mortos, dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Abraão tinha vários motivos para duvidar. Deus lhe prometeu um filho mesmo quando ele e a mulher estavam muito além do tempo em que poderiam gerar filhos. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé de Abraão crescia enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa de Deus. A fé dele crescia enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa. A gente quer que a coisa aconteça, mas a gente não tem fé o suficiente para que a coisa aconteça, e a gente quer que a coisa aconteça. Se até Abraão esperou e construiu uma fé, o que a gente tem que fazer? Bom, eu sou uma mulher de pouca fé. Como eu serei uma mulher de muita fé? Construindo essa fé. E acolhendo o nosso tempo, respeitando o nosso tempo. Não sem fazer nada. Porque oração sem ação é igual a zero. Eu vou construir a minha fé, todos os dias eu vou renovar minha mente, todos os dias eu vou estar em intimidade com o meu Pai, porque intimidade com Deus não é ir à igreja todo domingo. Não é estar lá em confraternização com os irmãos. Isso ajuda a gente a crescer? Sim. Mas o que de fato faz a gente crescer em intimidade com Deus é... O que é intimidade? Intimidade, eu e ele, eu e meu pai. Onde é que eu tenho essa intimidade, eu e meu pai só? Dentro do meu quarto. Porque ele vai falar com a gente coisas que ele só vai falar com a gente. Às vezes a gente fica buscando profecias e palavras. E papai, ele quer falar direto com a gente. Ele quer entregar uma palavra direto, só que a gente não acredita que é possível isso. E daí, se a gente não acredita que é possível isso, o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Eu vou estar sempre buscando fora uma coisa que eu já tenho. Eu vou estar buscando uma palavra de fora, um profeta, sei lá, alguma coisa, sendo que eu já tenho esse acesso dentro de mim. E como é que eu construo isso? Intimidade? Todo dia. Um momento de silêncio, de entrega. Não, às vezes não vai ser no primeiro dia, nem no segundo dia. Se o pai de vocês quiser construir de vocês a perseverança, esquece que em uma semana tu vai ter uma revelação de palavra. Quer trabalhar a ansiedade no coraçãozinho de vocês? Esquece que em uma semana tu vai ter revelação de algo. Por isso que papai é perfeito. Nós não fomos treinadas, nós não fomos instruídas a ser confrontadas. Muitas aqui nem ganharam um não quando era criança. Podia fazer tudo o que queria. Pode fazer o que quiser, a hora que quiser. E daí, quando escutam um não de Deus, faz o quê? Ai, Deus não me ama. Ai, ele não escuta minhas orações. Ai, coitadinha de mim. A irmãzinha lá tá acessando os rolês e eu não. A gente quer comparar o nosso tempo com o tempo das irmãs. Quem compara, para. O meu tempo é diferente do tempo da Rafa, da Camila, da Letícia, da Ana Luísa, da Maria Carolina. Cada mulher aqui tem um tempo. E papai quer trabalhar algo específico com cada uma.
a grama do vizinho não é mais verde. Parece que é, mas não é. Aquela frase, nem tudo que parece é muito real. Nem tudo que parece é. Então, meditem nessa palavra no dia de hoje. Busquem dentro desse versículo, dessas coisas que foram citadas, que hoje era só sobre fé, busquem vocês em intimidade com o Pai de vocês mais sobre isso. Porque a revelação que veio para mim vai ser diferente da revelação que vai vir para vocês. E vice-versa. Só que só vai vir a revelação se vocês entrarem em intimidade com o Pai, o próprio. Pede instrução, pede direcionamento. Pai, traz uma revelação para mim. Traz um direcionamento para mim. Onde eu devo crescer em fé? Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma tarefa para vocês crescerem em fé. Ah, é? Tu quer crescer em fé? Tá bom, então. Quer crescer em fé? Vai lá, faz tal coisa. Ai, não, não, não. Muito difícil. Muito difícil. Aí é que tá. Por que tem tanta gente crescendo com Deus e tem muita gente que não cresce? Porque quando é dado uma tarefa, não faz. Quando é dado um direcionamento, não faz. Bate pezinho que nem criança birrenta. Vai lá no restaurante, o mais caro da tua cidade, o teu marido. Vai lá. Ah, não, não vou. Não vou com o valor que nem a Rafa falou, não, com o valor que eu ia pagar lá no restaurante, eu compro um monte de coisa. Mas quem disse que é sobre o valor que tu vai pagar, irmã? É sobre tu romper em fé, acreditando que aquela experiência que tu e o teu marido vão se proporcionar não é sobre dinheiro. Não é e nem nunca foi. Ah, eu quero romper em escassez, eu quero romper em fé, quero romper, eu quero ser essa mulher próspera. Então tá, tarefa, vai lá e faz tal coisa. Ah, não, não vou fazer. Então tá, não faz. Eu vou entregar essa tarefa para outra filha e a outra filha vai fazer e vai romper, depois tu vai olhar para a filha e vai falar por que que eu não fiz. Já aconteceu comigo. Papai vai ali e entrega uma tarefa à filha amada, né? E a filha amada é abençoada, não faz. Daí o papai vai lá e escolhe o próximo, porque é assim que acontece com Deus, tá? Ah, tu não quer próximo, vem o próximo. Daí ele vai entregar, a pessoa não quer, então vem a próxima, e vem a próxima. E assim ele vai tentando entregar as tarefas para as filhas amadas, né? E delas vão rejeitando. Ah, tá difícil aí, hein? Vocês querem a promessa, mas não querem a tarefa? Não querem receber instrução? Não querem crescer em maturidade emocional para lidar com as coisas? Mas vocês querem a herança. Aham. Senta lá, Cláudia. Como é que vai receber a herança se não tem nem capacitação para lidar com a herança? Esquece. Por isso que tem tanto crente pobre. Porque recebe instrução, recebe direcionamento, não coloca em prática, vai na igreja 4 vezes no mês, acha que isso é intimidade com Deus, não bota em prática, precisa ser colocado em prática, acha que a mudança de mentalidade acontece do dia para a noite, vai lá, tenta uma vez, não faz mais, larga de mão, volta a estacar zero, escuta as pessoas erradas e acha que Deus te colocou no deserto. Não, amada, foi tu que te colocou lá. E tu te apegou à dor e ficou lá agarrado na dor. Pera aí, eu vou ficar agarrado nessa dor aqui. Ah, porque Deus me colocou no deserto. Não, eu me coloquei no deserto. E eu que devo sair dele, pedindo instrução para o meu pai, como sair daqui, como sair da posição de vítima e ser de fato a filha amada, como me comportar como uma filha amada, como ter uma postura de filha amada. Decisões, escolhas. Esse novo tempo que a gente está entrando, ele requer muito da nossa consciência. E intencionalmente a gente colocar aos pés do nosso Pai, intencionalmente,
pai, o que está disponível para mim hoje? Devo escutar isso que essa pessoa está falando? Isso é para mim? Isso não é para mim? Façam perguntas, que nem criança, sabe? Lembra, a gente é criança. Eu tenho 4 anos de conversão. Eu tenho 4 aninhos de idade que eu nasci espiritualmente. Que eu estou aprendendo a me desidentificar das coisas que eu achava que eu era. E quem está vindo agora, meu Deus, a aceleração vai ser muito mais rápido. Muito mais rápido, porque está entendendo, eu tenho que estar nesse ambiente, eu vou escolher estar nesse ambiente e eu vou pagar o preço. A gente quer as coisas, mas a gente não quer pagar o preço para acessar as coisas. Esquece, não vai rolar. Eu sei o que eu estou falando. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitas pessoas querem as coisas, mas não querem pagar o preço para viver as coisas. Eu quero muito viajar lá para as Maldivas. Ah, tu quer pagar o preço para se lapidar a tua autoimagem, lapidar as tuas emoções, crescer em inteligência emocional para tu acessar aquilo? Daí quando tu começa a desenvolver, tu desiste, porque é muito difícil, é difícil mesmo. É lascação. Fica 30 dias sem comer um doce depois do almoço, é lascação. Faz um desafio de polichinelo todos os dias durante 30 dias, é lascação. Lascação. Não é para qualquer um, não. Esse ambiente aqui não é para qualquer uma, que nem a Rebeca falou. Tem gente que vai entrar e não vai ficar, porque não é para qualquer uma. E tá tudo certo. Vai ter gente que a gente vai convidar e não vai ficar, porque não é para qualquer uma. Tem gente que vai participar da jornada e não vai ficar, porque não é. Não é porque não é para ela. É porque ela ainda aceita as histórias tristes da vida dela. A gente só vai ficar aqui porque a gente decide parar de contar a história triste da nossa vida e aceita contar uma nova história da nossa vida. Eu estou construindo uma fé inabalável. Eu não tô vendo, mas eu creio que o meu marido vai prosperar como mais que Salomão. Entende a diferença? Vocês entendem a diferença? Eu falava, ai, meu Deus, meu marido é um banana. Ele vai continuar sendo. Olha o que eu falava, olha o que sai da minha boca. Ai, meu Deus, meu marido é um banana. Ele vai continuar sendo um banana. Ai, porque ele é um banana e eu quero um homem provedor. Eu quero um homem rico, quero ser a mulher troféu, eu quero um homem que me banque, a gente possa viajar e desfrutar de tudo que já está disponível para nós. Mas tu está declarando isso para esse homem todos os dias? Não. Tu olha para ele, tu compara, tu olha para ele, tu não vê. E óbvio que tu não vai ver. Vocês acham que eu via? Eu não via. Mas eu cria. Eu não via, mas eu cria. Todos os dias eu cria. Eu creio que Deus vai fazer. Eu não tenho capacidade de fazer, mas Deus, o meu pai, o nosso pai, fará. Ele vai conectar meu marido a homens de princípios e valores e ele também vai construir coisas que eu estou construindo com vocês. E agora, o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo agora. Porque eu criei no que eu não via. Mas eu criei. Eu não tô vendo. Tá? Bananão. Ô, Deus, me ajuda, né? Me ajuda. Eu quero um homem posicionado, um homem forte, um homem governante. Eu não tava vendo aquilo ali. Mas eu acreditava firmemente que Deus ia fazer. Não sabia quando, mas ia fazer. E depois que eu entendi que não era no meu tempo, misericórdia. Porque daí vem a ansiedade, né? Meu Deus, quando que vai ser? Então, se é no teu tempo e não é no meu tempo? Porque no meu tempo, amanhã mesmo, eu já tenho um homem governante. Amanhã mesmo, eu já tenho um rei dentro da minha casa. Por mim era assim, mas não foi no meu tempo. Não foi do meu jeito. Todas as coisas que eu falei para ele, nada ele levou em consideração. Nada. Pelo contrário, a gente brigava.
Eu queria que ele visse as coisas. Olha o ego. Eu quero que tu veja. Porque eu tenho conexão com Deus, tu não tá vendo. Olha a arrogância. Tudo isso que está disponível para nós e é jorrado para nós, está disponível para esse homem que está no nosso lado milhões de vezes mais. Mas eu creio que Deus já está fazendo. Já está fazendo. E eu declaro, e eu falo, até ficar colado em todas as paredes dessa sala, dessa casa, eu creio que papai está fazendo na vida dele, assim como está fazendo na minha vida, através da minha vida. Eu creio, eu já vejo um rei, um governante, eu já vejo. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vou lá e eu declaro. Independente do que eu estou sentindo, a gente se ativa e a gente ativa. Tudo. De bom ou de ruim, através da palavra. Querem ter uma fé grandiosa? Construam uma fé grandiosa. Que nem uma casa. O que é construir uma casa na rocha? É construir fé, ativação. Amar o outro é uma ação. Mas a gente é insuportável, a gente é chata, a gente olha para o outro só criticando. Ah, porque ele podia ter feito assim, né? Porque ele podia ter feito assim, porque ele podia ter feito assado, porque ele podia. E o que eu podia? Eu podia declarar o que eu ainda não vejo, né? Eu podia começar essa transformação em mim e, através do meu exemplo, ele fazer coisas que eu também faço. Mas a gente quer que o outro mude e nem mudou ainda. A gente quer que o outro faça, mas a gente nem começou a fazer ainda. E a gente julga, a gente aponta, assim como eu comecei a nossa conversa aqui. Tudo o que a gente aponta e julga no outro está em nós. Tudo, não tem nada que não esteja em nós. Então, pensem sobre isso hoje, meditem sobre isso hoje, declarem sobre essas coisas hoje, e vocês vão começar a viver no tempo certo, que existe o tempo certo das coisas acontecerem. E se ainda não está acontecendo é porque eu preciso resolver algumas coisas em mim, eu preciso agir em algumas coisas, eu preciso mudar a minha fala, eu preciso sim mudar a minha comunicação, não porque eu preciso, mas porque eu escolho fazer isso, porque eu construo isso. Até o precisar é escassez. Ah, eu preciso de tal coisa. Não, não precisa. Ah, porque eu preciso pagar não sei o quê. Não, tu não precisa. Tu escolhe fazer isso porque é bom, perfeito e agradável, assim como Deus disse. Porque quando eu busco o reino e toda a justiça, todas as coisas são acrescentadas para mim. Não é só algumas coisas, são todas as coisas, como diz na palavra. Só que a gente não busca Deus, a gente não pede instrução, a gente não pede direcionamento e a gente quer viver todas as coisas. Vocês viram como a gente é lascação mesmo? A gente é terrível. A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Vê se isso não é coisa de criança mimada, que nunca obedeceu na vida. Nossa, quando essas camadas começaram a cair diante de mim, meu Deus. Tudo que eu compartilho aqui com vocês, eu já vivi. E quando eu falo aqui para vocês, também é trabalhado em mim, porque eu não sou perfeita. Conforme a gente vai descascando, vai tirando as casquinhas, a gente vai percebendo quão podre a gente é. E a gente quer cobrar perfeição, às vezes, dos outros e ambientes. Tá tudo errado. Alguém quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Eu vou cantar, hein, se vocês não falar. Se não tiver, olha, vou cantar. Vocês não vão querer. Eu nem comecei minhas aulas de canto ainda. Se ninguém vai, eu vou. Por favor. Nossa, Cris, tu falou tanta coisa na minha cabeça, foi viajando, já nem sei mais o que eu falo, porque cada coisa que tu falava do marido, eu pensava tal coisa, falava sobre dinheiro, eu pensava tal coisa, mas enfim, o que eu quero falar é sobre a minha arrogância, que tem sido quebrada
praticamente diariamente, porque uma coisa é que a controladora controla, eu pelo menos, né? Vou falar de mim, tá, gente? Identifique-se quem quiser, mas eu tô falando de mim. Controlava, sem perceber que eu tava controlando. E isso gerava uma ansiedade. Eu tô falando de mim e do meu marido, no caso, né? E eu controlava, inclusive, os sonhos dele. Coisas que eu achava que era possível ele realizar e coisas que eu achava que não era possível ele realizar. E Deus tem vindo quebrando isso dentro de mim, né, ao longo dos grupos, né? Que isso é arrogância minha. Que arrogância, meu Deus, que arrogância de eu achar que eu tenho o poder sobre a vida dele e que se Deus deu sonho para ele, eu que vou dizer que ele pode ou que não pode, botar numa balança o que ele deve ou o que não deve. Claro que também tem as coisas que a gente está aprendendo dessa questão do meu masculino, do feminino dele. Então, tem coisas que têm sido transformado demais aqui em casa, sabe? E eu comecei a voltar nos sonhos dele, sabe? Sonhos que eu tinha colocado para mim. Esse tu não pode, esse tu não pode. E comecei a trazer à tona para ele, dando data, sabe? Assim, que data você vai querer resolver esse sonho? E esse sonho. E ele falou para mim, cara, o que tá acontecendo com você? E daí eu falei para ele assim, tô aprendendo o seguinte, é Deus, homem e eu. Eu não vou mais colocar querer achar que eu estou acima de Deus e resolver o que, que pode cair na tua vida e o que, que não pode. Então, se é sonho teu, tu quer fazer, vamos fazer, porque quando tu começar a transbordar, eu sei que vai cair para mim também. Então, eu quero que tu transborde. Então, é sobre isso que eu estou vivendo e estou aprendendo, que mesmo eu querendo defender ele, tipo assim, esse você não pode, porque esse aqui vai ser muito difícil, esse aqui você não consegue, esse aqui vai gastar muito dinheiro, vai gastar muito teu esforço mental, enfim, que é muito difícil, tu vai sofrer demais fazendo esse aqui, então esse você não faz. Eu colocando como protegendo ele, mas isso é totalmente arrogância, sabe? E Deus tem me quebrado muito nisso, de que arrogância que tu acha que quem é tu para proteger e dizer o que o outro pode ou não pode fazer? Então, é tão legal. Eu gosto de dizer doido, porque quando a Cris usa doido, é uma frase que é uma palavra que eu tenho usado ultimamente na minha vida direta, assim, que é doido. É doido, ele fala para mim, você não sei o que está acontecendo com você. E daí eu penso assim, é doideira. Porque é doideira mesmo, porque eu também não sei, então tá tudo certo. É, é bem provável, Camila, que tu, durante um tempo da tua vida, tenha se sentido não direcionada. E algumas coisas na tua vida deram errado porque tu não recebeu instrução. E daí tu acha, né, para ajudar o teu marido, tu quer dar instrução para ele. Mas quem disse que tu tem que dar? Entendeu? Que não existe certo e errado. Até o nosso certo e errado, ele vai mudar amanhã, sabia? A nossa verdade absoluta de hoje, ela pode se mostrar pra gente amanhã como uma mentira. Isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que vai acontecer outras vezes até a minha morte. E daí tu imagina, tu chegar pro teu marido e falar: amor, eu tenho um sonho de abrir um, sei lá, um orfanato. É algo grande, né? Seria algo difícil, né? E daí o que que ele vem? Ele vem e te joga um balde de água fria. Não, porque vai ser difícil. Vai exigir energia, vai exigir da gente tempo. E daí o que que vai acontecer contigo? Eu sei que tu tá vivendo, eu já vivi isso também. Eu não falo nada. Se der errado, Deus. Se der errado, se der certo, amém. Se der errado, amém também. Qual é o aprendizado? Porque já aconteceu isso com os dois. Eu chegava, compartilhava um sonho, daí ele me jogava um balde de água fria. Daí ele chegava em mim, compartilhava um sonho e eu fazia o mesmo. Mas eu queria ser apoiada nas minhas loucuras. Mas eu não apoiava nas loucuras dele. E quando é algo grande, não vem nem de nós, vem do Pai. Foi o Pai que colocou no nosso coração. Sabe por quê? Porque é Ele que vai fazer a obra através de nós, não vai ser a gente. Mas é que na nossa arrogância, na nossa ignorância, na nossa orfandade, a gente acha que não, porque se eu não vou conseguir fazer, não vai conseguir ser feito. É assim. Se Deus colocou um sonho no coração do teu marido que é maior que ele, maior que tu, é porque o papai que vai bancar esse sonho, não é vocês.
Se Deus colocou um sonho no meu coração, que é maior que eu, se Deus colocou um sonho no coração do meu marido, que é maior que ele, é para papai provar pra gente que é ele que vai fazer, ele que vai pagar a conta, não é a gente. Só que como nós estamos construindo a fé, lembra? Ah, mulher de pouca fé, tu não entendeu ainda, filha amada. Tu ainda tá vendo com o teu entendimento, não com o meu entendimento. Se tu continuar pensando com a tua mente, tu não vai viver grandes coisas na tua vida, porque tu não vai fazer com a força da tua mente, com a força do teu braço. Eu farei. Mas se tu não tiver fé o suficiente para bancar esse sonho, tu não vai realizar esse sonho. Isso eu falo para mim e para nós. Não falo para vocês, eu falo principalmente para mim. Porque tudo que sai da minha boca para vocês também sai para mim. Enquanto a gente achar que a gente vai bancar, esquece, vai ser sofrido. Tu vai trabalhar, 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 e vai entrar dinheiro de um lado e vai sair do outro. Caroline. Alas. Duas coisas, né? Incrível, dava para ver pelo teu rosto que tu queria falar. E, e eu tava só esperando tu abrir teu microfone. Que bom. Fico muito feliz, assim, de saber, né, o quanto Deus plantou as mulheres certas, né? Meu coração tá aqui a mil, acelerado, assim, porque eu falei para a Cris isso, né, Cris? Como é bom a gente poder falar de coisas que o mundo vai nos apontar e nos machucar, né? Se a gente fala que a gente é arrogante, graças a Deus a gente pode dizer, eu sou mesmo. Mas estou aprendendo com meu pai que não é assim que a banda toca. E eu falei hoje para o Max, inclusive, que o quanto que é perturbador, né? O Espírito Santo no nosso ouvido 24 horas por dia. Porque eu consigo perceber hoje nas minhas atitudes todo o tempo, né? Não na hora, porque às vezes eu sou teimosa e não quero corrigir na hora, quero agir errado mesmo. Mas, então, até às vezes algumas atitudes de pessoas, né? Também tenho aprendido a calar, porque antes eu queria convencer aquela pessoa, tá, mas tu é arrogante mesmo. Tu não sabe que não é por aí, né? E dessa questão do controle com o esposo, hoje eu tenho achado graça, tá? E nós achamos graça junto. Porque até uma vaga do estacionamento, tá? Ele perguntava para mim, né? Aonde estaciono? E eu queria dizer, e só que ele queria outro lugar. E daí eu dizia para ele, não, mas bota onde tu acha melhor. Mas é melhor lá. Então, quando a gente vai fazer, eu já consigo ver a minha voz da cabeça humana, né? E a voz da mulher virtuosa, tipo, e daí eu começo a rir. E ele, o que foi que tu tá rindo? Ele assim, não, porque eu nunca que eu ia ter esse controle, esse domínio próprio, sozinha, sabe? Porque eu não ia conseguir mesmo, gurias. A vontade de dizer para onde ele tem que ir, como é que ele tem que fazer, roupa, tudo, sabe? Era absurdo, assim. E agora, quando tu trouxe a questão do sonho, o Max sempre quis muito fazer faculdade, fez e trancou, enfim. E por um tempo eu fui a pessoa que joguei o balde nele. E disse para ele que ele estava indo por um caminho que ia demorar muito tempo para nós. Porque eu queria retorno imediato, né? Queria que ele fosse provedor sem antes eu ser a mulher que ele precisava, né? Que Deus quer que eu seja. Então, isso também tu me trouxe sobre isso, né? Que os sonhos dele, que eu também preciso colocar de volta no coração dele, né? Relembrar ele, né? Porque eu sei que estão lá, né? Se Deus deu para ele, tem um propósito. Mas era exatamente esse sentimento, cara. Não, é muito grande. Ele não vai conseguir, né? Deixa eu cuidar. Eu sei o melhor caminho para ele, né? E graças a Deus a gente está sendo liberta disso, né? Como diz a Cris, o papai que paga a conta, a gente não tem nada a ver com isso, a gente só faz a nossa parte. Então, tu vai ver que cada dia vai ficar mais engraçado, tá? Ficar menos pesado e mais engraçado. Porque a gente consegue perceber essas atitudes que a gente tinha e a gente pensa, cara, como é que eu era assim? Como as pessoas nos amam, entendeu? Tu tem certeza disso. As pessoas nos amam muito porque elas nos aguentam. Eu falei pro meu marido ontem, se tu me ama no meu pior dia, como é que eu não vou te amar no teu pior dia?
E esses homens amam a gente. A gente é muito insuportável, meu Deus. Misericórdia, como a gente é chata, a gente é reclamona, a gente é mimimi, a gente é controladora. A gente quer que eles sejam os homens perfeitos, mas se a gente for olhar para nós, meu Deus. Sabe por que que a gente quer que eles sejam perfeitos? Porque a gente não tá dando conta de ser essa mulher. Daí o que que a gente quer? A gente quer controlar o outro, já que eu não consigo resolver e governar minha própria vida, eu vou controlar e governar a vida do outro. É simples. Parece óbvio, né? Mas a gente não se enxerga. Peraí, eu não dou conta de me governar, então eu vou governar a vida dele. Vai por aqui, faz não sei o quê, tá lá, estaciona lá, pega não sei o quê, faz desse jeito. E se tu for olhar pra ti, assim como eu olho pra mim, e eu paro de falar o que ele tem que fazer e eu falo pra mim mesma, olha só, por aqui, por lá, 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 lá. Gente, é muita doideira. É exatamente isso, Camila, é muita doideira. E a gente às vezes dá risada também, Carol. Porque o Lucas, agora ele parou de me perguntar muitas coisas assim. Ele antes era me perguntava tudo, porque eu estava acostumada a governar, a executar, a fazer, lá lá lá. Agora ele não pergunta quase nada, porque ele já sabe a minha resposta. Resolve tudo. Eu confio em ti, vai lá e faz. Se der errado, amém. Se der certo, amém também. E a vida que segue, porque eu também vou errar. Eu vou dar passos e eu vou cair. Eu vou dar passos e eu vou cair, eu vou levantar. Vou dar passos que eu vou cair, eu vou querer ficar deitada no chão chorando. E eu vou pedir um colo, assim como eu também estou te dando. Porque não somos perfeitos. E estamos longe de ser, viu? Bem longe. Que esse tempo seja um tempo de ativação de sonhos no nosso coração, porque são esses sonhos ativados nos nossos corações, mesmo parecendo loucura, mesmo parecendo impossível para o nosso Pai, nada é impossível. O impossível é o teto que a gente mesmo coloca na nossa mente. Nós mesmos bloqueamos os nossos sonhos e ajudamos os outros a bloquear os deles. E começa em nós. Nós acreditamos que não é possível, o que que a gente faz com o outro? Não é possível, porque isso é muito grande. E chegou o tempo de a gente ativar esses sonhos. É grande? É aí, é aí a chave. Papai tá fazendo assim hoje, ó, girando a chavezinha. É aí mesmo que eu quero entrar. É aí que eu quero construir uma fé. É aí que eu quero construir um coração entregue. Não é entregue, é entregue. Ah, eu confio. Ah, mas eu vou ficar olhando aqui, ó. Fecha os olhos e anda. Não sei se eu vou confiar 100%. A gente é assim. Ah, mas será que? Ah, botou o será que já era, lascou. Que a partir de hoje nós não sejamos mais essa mulher do amás, do será que. Eu declaro, eu tomo posse, eu sou filha amada, eu sou herdeira da promessa. Vai, libera essa promessa aí. Já tá ali. Agora não sei, eu acho que a Vanessa levantou a mão primeiro, né? Que é a Maria Cristina, pra gente encerrar aí nosso tempo de mesa. Fala, Vanessinha, liga o teu áudio. Oi, Olá. eu queria dar o meu testemunho. Eu Pode não falar, meu consegui amor. estar aquele dia. Eu morava com meu pai antes. Eu morava com ele antes. E antes eu estava na casa da minha irmã e me deu uma crise de convulsão. E eu passei mal. Eu fui à TV, caiu em cima de mim. E eu fui para o hospital, só que daí eu fiquei inconsciente e eu não conseguia me mexer. Para mim comer e tomar café, eu tinha que ter ajuda, porque eu não tinha o controle da minha mão. E hoje
Para te ter uma noção, eu pensava que ia demorar para mim voltar a caminhar, para mim ter o controle do meu corpo. E hoje eu faço tudo sozinha. Eu arrumo meu quarto, eu varro, eu bato pano e a mana colocou no meu quarto a barra de ferro para proteção no meu quarto. E eu teve um dia que eu estava em casa e eu queria muito ir no banheiro. E eu acabei levantando da cama sozinha e fui no banheiro sozinha. E a mana veio me dar comida. E ela viu que eu estava no banheiro. Só que ela perguntou como é que eu fui. E eu disse para ela que eu levantei sozinha e fui no banheiro. Eu, eu confesso, eu não estou perfeita. Eu, Vanessa, não estou perfeita. Eu tenho meu desafio. Só que quando aconteceu esse acidente comigo, eu me questionava muito por que isso aconteceu comigo. E eu ficava me perguntando por quê. E eu acabava ficando muito disputada com isso. E eu queria aprender a lidar com isso. Eu sei que sozinha eu não consigo. Eu quero pedir ajuda de Deus para isso acontecer. E que tem coisa que acontece comigo. Às vezes eu fico brava, irritada, com raiva e eu não consigo entender o porquê. Eu não sei, é que muita coisa aconteceu comigo no meu passado que ainda está em mim. E eu estou tentando controlar isso, só que eu sei que sozinho eu não consigo. É por isso que eu quero muito entender, ouvir a tua palavra, entender mais, porque só estando na presença de Deus, eu sei que é importante. Tu é um instrumento de Deus para nós. E eu, desde o dia que tu me fez o convite, eu decidi aceitar o convite. Só que não é só um online que eu quero te conhecer, é pessoalmente, entendeu? Porque eu sei que a minha história de vida vai inspirar muitas pessoas. Eu falei com a mana, eu ainda quero escrever um livro contando a minha história para ajudar várias pessoas. É que nem eu quero te dizer, eu quero muito a tua ajuda. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da tua ajuda principalmente, porque tu não é só uma pessoa, tu é instrumento de Deus, tu tem a tua luta, tu batalha, tu tem o teu tempo de mesa e tu tá sempre dando uma palavra de fé pra gente. Tu é um instrumento e outra, tu fortalece a nossa fé. A, a Vanessa é irmã de uma mentorada minha. E nós vivemos um processo bem desafiador, mas hoje a Vanessa estar bem assim é porque antes de eu acreditar que essa mulher vai voltar
a andar, Deus acreditou. Antes de eu acreditar na recuperação dela, Deus já acreditou. E eu acredito que ela vai andar melhor que nós ainda. Eu acredito. Eu acredito nela. Eu acredito que todos os questionamentos que ela tem vão ficar claros porque ela está buscando, assim como a gente também está buscando. Ela, com todas as limitações dela, ela está aqui no tempo de mesa com a gente. Limitação na fala, no andar, ela precisa de ajuda para tudo. E está aqui. Buscando respostas, buscando estar na presença de Deus. Ela já é vitoriosa, ela não vai ser uma mulher vitoriosa. E o fato dela querer saber o porquê que ela está nessa condição hoje, já é uma grande porta que se abre, porque se a gente não quiser saber o porquê, a gente vai ficar sempre contando a mesma história triste da nossa vida. E a gente vai aceitar isso. A Vanessa escolheu parar de contar a história triste da vida dela. Ela começou a se questionar. E ela se colocou nesse ambiente, ela escolheu estar aqui. E todas as respostas que ela está buscando, ela vai ter. Assim como todas as respostas que nós estamos buscando, a gente também vai ter. E ela é um testemunho vivo de milagre. Eu já vejo ela andando. Eu já vejo ela falando tão bem como a gente fala. Eu já vejo isso. Já é uma verdade, já é uma realidade. No tempo dela, dentro das curas que ela está buscando, que ela está acessando, ela vai viver. Eu já vejo. Eu vejo. E o fato dela decidir querer viver é porque ela vai acessar isso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Pra ela esfregar na nossa cara, assim, ó. Ó, essas mulheres de pouca fé. Olha aqui o tamanho da minha fé que eu construí lá com as mulheres no tempo de mesa. Eu tô andando e eu tô falando, agora eu vou escrever meu livro. Ela é o próprio milagre. Ela já é o próprio milagre. Essa mulher ela vai subir num palco, ela vai testemunhar o milagre vivo do que Jesus faz. Não vai ser a Crislane que vai fazer. Não vai ser a Rafa, nem a Carolyn, nem a Mai, nem a Maria Cristina. Não vai ser a gente que vai fazer, vai ser o próprio Deus vivo que vai queimar todas as dores, todas as cracas que ela tem na carninha dela. Ela vai se libertar de todas essas coisas e ela vai falar, ela vai escrever livro, ela vai palestrar. Eu já vejo essa mulher fazendo isso. Eu já vejo. Ela com o microfone na mão, falando do milagre que Jesus fez na vida dela. O milagre que Jesus operou na vida dela. Que ela escolheu buscar a cura dela e ela teve todos os acessos que já estavam disponíveis para ela. Assim como já está para nós. Alguém tem dúvida que ela vai viver todas essas coisas que eu estou falando? Eu não tenho. Nenhuma. Nenhuma dúvida. Eu já vejo. E eu falei para a irmã dela, eu já vejo. Só que se a gente não vê, adivinha o que vai acontecer? Não vai ser. Papai só precisa de uma filha com fé. Uma filha com palavra de esperança. Uma filha acreditando, crendo que já é. É só isso. Ele não precisa da melhor filha. Ele quer a filha. Se eu fosse a melhor filha, por que ele ia fazer comigo? Se eu tivesse perfeito, o que ele ia fazer comigo? Ex-drogada, ex-alcoólatra, de tudo que vocês imaginam, de podridão, eu já vivi na minha vida. E olha como eu tô hoje. Restaurada, curada, liberta. Vocês acham mesmo que Deus não vai fazer através da vida da Vanessa? Meu Deus, infinitamente mais do que ele faz na nossa vida, ele vai fazer na vida dela. Porque ela tá entregue. E podem escrever. Menos tempo do que a gente imagina, porque o nível de fé dessa mulher, você não tem noção. O nível de fé dessa mulher, ela que vai ensinar a gente a ter fé. Vocês acham que eu ensino vocês a ter fé? É ela que vai ensinar a gente a ter fé. E Que? uma coisa que eu fiz quando eu estava muito, eu chorava muito,
eu fiquei de pé lá na casa do meu pai, de frente para a janela. E chorando, eu pedi para Deus me tirar de lá e colocar aqui morando com a minha irmã. E não demorou muito, eu vim para cá. Só que a minha evolução foi uma etapa bem difícil, porque eu não conseguia firmar a xícara na mão e nem sentar sozinha, e nem comer. Hoje, pode perguntar para minha irmã. Eu Ela é, sei da tua história. ela é, ela tem a, ela é testemunha. E hoje eu tomo café sozinha, eu tomo banho sozinha, eu arrumo a minha roupa sozinha, e eu faço tudo sozinha, só que para medicação e comida, a Amanda tem que me dar, o resto eu faço tudo sozinha. E para mim, eu pensava que ia demorar para me encaminhar. Eu queria fazer tudo no meu tempo. Só que nem a Amanda falou, não é com a força do nosso braço. Daí, em vez de eu querer fazer tudo isso, eu peguei um caderno meu e pedi para ela escrever um versículo da Bíblia e eu mesma estou fazendo meu devocional. E todo dia de manhã eu faço isso. Eu escuto pregação também que eu tenho no meu telefone. E isso é gratificante para mim, porque é bom. E ela tá vendo a minha evolução, o meu dia a dia. E eu pensei que ia demorar, só que não. Claro que não vai demorar. Sabe por que que não vai demorar? Porque tu entendeu que não vai ser na força do teu braço, mas Jesus em ti, tu pedindo para Jesus ajuda, tu pedindo para o teu Pai, Deus, que está em ti, pede ajuda para Ele. Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, Ele vai trazer a tua fala novamente, Ele vai trazer o teu caminhar perfeito. Daqui a pouco tu não vai mais precisar andar com barra no teu quarto. Daqui a pouco tu não vai precisar que a tua irmã te dê remédio. É questão de tempo. À medida que tu te entregar para o teu processo, vai ser a medida que tu vai receber toda a cura que já está disponível para ti. Sabia que no céu, aonde o nosso Pai habita, tem todas as curas disponíveis para todos os filhos? Não. Todos. Tudo que eu acessei de cura está disponível para ti. Tudo que Deus me traz de cura está disponível para todas nós. É como fosse um grande depósito no céu. E nesse depósito tem fileiras e fileiras. Inclusive tem um livro que eu posso compartilhar com vocês, que é As Chaves das Finanças do Céu, alguma coisa assim. E ele fala exatamente desse depósito que existe. Etiquetado. A cura do câncer da fulana. A cura do andar da Vanessa. A cura do falar da Vanessa. A cura da Dariane, a cura da Jennifer, a cura da Michelle. Está tudo disponível para nós. Só que como é que a gente vai fazer para acessar isso? Elevando o nosso nível de fé, elevando o nosso nível de intimidade com o Pai. E daí a gente vai lá nesse depósito e pega, tá etiquetado com o meu nome, vou pegar para mim. Isso aqui é meu, tomo posse. É simples assim. Vou compartilhar com vocês esse livro. Esse livro, eu comi ele, eu nem li, eu comi em uma semana. Mas é um livro fácil de ler também, Fácil não digo, né? É um livro espiritual. Mas
Eu digo livro fácil porque ele é umas 100 páginas, se eu não me engano. Até vou ler de novo, porque cada momento que a gente lê, a gente recebe alguns insights, né? Mas é um livro lindo, que nos instrui a buscar. Eu devo, como filha amada, buscar a minha cura, que já está disponível para mim. Já está disponível. Não vai estar, já está. A cura para todo o mal da terra já está disponível. A cura de todas as coisas já estão disponíveis. Só que se a gente não tiver fé, a gente não recebe. Se a gente não crê, a gente não acessa. As respostas de todos os questionamentos da Vanessa, do porquê que ela está onde ela está, já está disponível para ela. E sabe por que ela vai acessar? Porque ela está buscando. Ela está elevando o nível de fé. Ela está fazendo devocional. Com todas as limitações dela, ela está fazendo devocional. Não sei se só eu fui tocada com o testemunho dela. Só eu que vou parar de contar historinha a partir de hoje? Porque se a Vanessa, com todas as limitações dela, está fazendo o que ela está fazendo, o que eu tenho que fazer? O que eu escolho fazer? Eu não tenho nenhuma limitação. Qual é a história que eu vou contar a partir de hoje? A Vanessa está aqui com a gente, não é por acaso. É para a gente lembrar o que a gente está fazendo na nossa vida. Quais as desculpas que a gente está dando, quais as histórias a gente está contando. A Vanessa decidiu parar de contar a história triste da vida dela. Ela tá deixando de ser vítima da história dela, assim como eu deixo de ser vítima da minha história todos os dias. Quanto mais a gente deixa de ser vítima da nossa história, mais Deus traz pra gente. Imagina se Deus fosse se vitimizar. Se eu sou filha e mais semelhança dele, o que eu devo fazer? Declarar. Eu sou curada, eu sou aceita, eu sou sábia, eu sou amada. São essas palavras que a gente deve afirmar como filha. 15 para as 2, meu Deus do céu, meu marido nem brigou comigo ainda. Maria, abre esse áudio e fala, mulher. Cris. Ô, Cris, primeiramente, parabéns, Vanessa. Que Deus glorifique a sua vida para Jesus, viu? Que o Senhor, logo mais, ele vai cumprir a promessa na sua vida, né? Isso é viver pela fé realmente, viu? E isso serve, igual a Cris falou, isso serve de exemplo para nós, que a gente fica até envergonhada. Eu fico me envergonhada de me ver de tanta desculpa que nós damos para nós mesmos e você está aí lutando contra você. Porque, na realidade, o que eu percebi? A nossa luta é contra nós mesmos. É eu contra eu mesma, né? Porque nós somos cheias de desculpa realmente. E igual assim, a Cris, assim, eu conheci a Cris na imersão da Ana, né, Cris? E a gente vem, assim, caminhar juntas já tem um tempo. E é uma coisa tão engraçada. Eu não tive tempo ainda, Cris, de conversar com você, mas eu quero ter esse tempo para me conversar com você. E aí, assim, o processo que ela começou a viver, né? Igual ela falou um dia, você lembra, né, Cris? Que eu falei, Cris, como assim? Você vendeu tudo, mudou tudo, né? E aí, assim, é como se o processo dela estivesse vivendo, e eu estou vivendo um processo do lado de cá, né? Porque e eu percebi assim, ó, agora ela falou, sonhos. Deus realiza todos os sonhos do nosso coração. Eu falo isso para vocês de todo o meu coração, porque o meu desejo era ter filhos gêmeos, Deus me deu, eu tenho meus filhos gêmeos, porque eu declarei a Jesus, e ele me deu. Segundo, eu tinha um sonho tão grande de ter uma casa linda, maravilhosa, do meu sonho, de verdade. Eu não tinha jamais condição, mas Deus deu a provisão. Só que chegou um momento, olha para vocês verem como que é a nossa vida, né? Eu fiquei perguntando para Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por quê? Eu realizei uns sonhos, vários sonhos na minha vida, certo? E aí eu comecei a analisar, fiquei pensando assim, Senhor, o que está acontecendo? Aí tive uma quebra financeira na minha vida, né? Aí moro num lugar lindo, maravilhoso, mas nós não entendemos o que Deus quer de nós, mas hoje eu estou entendendo que Deus quer de mim, Ele quer muito além, porque Ele quer o seu amor em nós.
né? E ele vai a cada dia tratando o quê? A nossa alma, o nosso coração, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Eu esperando a venda de casa, Deus fez a venda da casa. E tem, mas como se diz, tem mais de 2 meses, então um processo, tanta coisa acontecendo, mas Deus está tratando eu e meu esposo. Por quê? Eu fico lembrando as coisas porque às vezes a gente está pegado no dinheiro e não é dinheiro. Nós estamos apegados no dinheiro. E Deus, ele trata o que é a nossa alma, a dependência dele. Eu custei entender isso. Tá? Cada dia Deus me trata. A dependência dele, né? A minha dependência nele. De eu confiar que ele pode fazer todas as coisas da nossa vida. E nós duvidamos desse Deus. Então, eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, como assim? Só que eu entendi, porque às vezes nós temos que voltar para o nosso lugar de mulher. E às vezes nós não estamos no nosso lugar de mulher, né? Então, assim, eu trabalho com uma empresa, né, com os produtos maravilhosos, só que meu esposo, ele reluta contra isso. Eu tenho 9 anos, vocês têm noção que eu trabalho. Só que eu estou chegando numa conclusão, Deus está me mostrando agora. É um exercício diário, porque aquela Cristina lá atrás, ela fazia tudo e mais alguma coisa. E Deus foi assim, aos pouquinhos me tratando. E eu não tinha amor em cozinhar, não tinha amor. Hoje eu tenho amor. Eu faço tudo por amor a Deus, em primeiro lugar. Então nós temos que ter esse primeiro entendimento. E o segundo, igual eu fiquei pensando assim, falando para Deus, Senhor, tudo que eu pedi para o Senhor me deu. Tudo. O meu maior sonho foi essa morada. Mas por que isso? Entende? Só que eu não tenho que indagar a Deus, porque Deus tem coisas muito maiores para nós. Só que nós não entendemos isso. Então, eu entendi que Deus quer de mim. Ele quer que eu esteja no meu lugar, porque igual a Cris está falando aí. Não que eu fale ali que meu esposo, igual a Cris falou, eu chamava meu esposo de banana. Não, não é isso. Ele não é, mas essa quebra fez o meu esposo não ser o que ele era antes. Ele não consegue se erguer. Mas aí eu estou no exercício de todos os dias, igual a Cris falou. Para trás a Cris falou assim, fala para ele que você confia. Então, sempre ele está esperando o quê? Cris, bem, e aí? Nós vamos montar o quê? Eu falei para ele assim, Cris, eu confio em você. Porque esse é o exercício que eu preciso, eu não posso duvidar da capacidade dele. Agora chegou o momento dele fazer o que ele precisa fazer. Agora, está sendo fácil para mim? Não, não está sendo fácil. Então, isso que nós temos que entender. A gente tem que se colocar, e igual a Cris falou, está aos pés do Senhor. A minha vida é aos pés do Senhor. A minha vida é aos pés do Senhor. Até no dia, Cris, você não estava aqui, eu falei até, foi do meu filho, né? Comentei aqui, não sei se vocês todas estavam, eu comentei a questão do meu filho, que eu tinha minha neta, que nasceu há 2 meses atrás, eu não tinha pego a minha neta. Por quê? Mas aí eu fui entender por que estava acontecendo isso. Porque primeiro, eu vinha a dormir da separação da minha mãe, e eu falava, Senhor, eu não quero isso para o meu filho. Mas eu entendi que Deus queria a minha dependência nele. O quê? Eu lá de joelho, falando com Deus todos os dias, eu estava falando, Senhor, eu não aceito. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor é mais a nossa vida. Eu não desejo o que eu passei para o meu filho. E Deus, ele é capaz, igual a Cris falou, agora a Vanessa falou, ele é capaz de transformar todas as coisas, desde que nós estivermos aos pés dele, pedindo e glorificando e louvando. Pois aí eu quero falar para vocês, hoje eu vou dar uma notícia maravilhosa para vocês, de tanto eu clamar a Deus, jejuar e falar com ele, esse final de semana meu filho veio com a minha nora na minha casa, trazer a minha neta. Mas por que isso? Eu entendi, porque Deus quis, igual a Cris falou assim, às vezes você tem que entender o que Deus quer tratar em nós. Eu entendi, ele quis tratar. Quem sou eu para julgar o que ela está passando? Quem sou eu para falar? Eu não sei o que é o sentimento que está lá dentro dela. Primeiro eu tenho que olhar o sentimento dela, não o meu. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso julgar ela. Eu tenho que acolher, dar acolhimento a ela e aos meus filhos. Foi o que eu fiz,
entendeu? Agora, a Cristina lá atrás, meu Deus, não fazia isso, jamais. Hoje não, hoje eu acolho, eu tento ajudar. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu tenho que me colocar no lugar sempre do outro, não no meu lugar. E Deus me tratou. E agora, se eu falar para vocês que foi fácil, chorei muito, falando com Deus e pedindo ao Senhor. Mas Ele faz, desde que nós estejamos aos pés dele, entendeu? Então, eu queria falar isso para vocês. Todo sonho, eu creio nessa palavra, Cris. Todo sonho, todo desejo que está dentro de cada uma de vocês, pode crer que o Senhor, Ele realiza. Ele pode mudar situações, mas ele vai mudar para tratar você, para você se tornar cada vez melhor e consciente da dependência dele eternamente na nossa vida, entendeu? E é isso que eu queria falar para vocês. E obrigado, viu, Cris? Obrigado, Meu amor. obrigado. Estamos todas aprendendo, todas aprendendo. A gente está aprendendo a confiar. A gente está. Eu já até selecionei o PDF do livro aqui para mandar para vocês ali no grupo. Eu tenho o PDF do livro. Então, eu sugiro vocês lerem esse livro. Antes de ler o livro, declarar, né, pai, eu quero a porção que está disponível para mim nesse livro. Porque ele não é um livro normal. Ele é um livro espiritual. Assim como a Bíblia. Se a gente for olhar com os nossos olhos humanos a Bíblia, a gente não vai encontrar nada ali. Mas se a gente declarar que quer uma revelação, que quer a nossa porção, a gente vai ter. Muito obrigada, Maria Cristina. A gente se conheceu, uma imersão com a Ana Lucchini, faz o quê? Uns 2 anos? 3 anos disso? Por aí, né? E é uma construção, a gente vem construindo. A Maria Cristina é uma mulher que transborda a palavra de Deus, ela transborda uma coisa assim, até comentava com a Lê, né? Nossa, a Maria Cristina, ela tá sempre vibrando palavras, tantos desafios que ela tá vivendo, ela tá ali, sabe? Sempre declarando, orando por nós. Nossa, sempre orando por nós. Tô orando por vocês, já deu certo, lá, lá, lá. E como ela mesma falou, e eu senti no meu coração aqui, eu também não gostava de cozinhar. Eu cozinhava porque precisava. Eu ainda tô trabalhando isso em mim, tá? Mas nós, mulheres, nós recebemos o dom de transformar o alimento em cura. E daí a gente rejeita isso, que é um dom. É um dom divino. É uma graça de Deus. Daí a gente rejeita um dom de transformar o alimento em cura. Não me venham fazer batata frita e dar para o marido e para os filhos dentro de casa, que isso aí não é cura. Agora um purezinho de batata, né, sem fritura. Aí traz cura. Não é o alimento, é como é preparado aquele alimento que vai trazer cura para a família e para nós. Que vocês recebam no espírito de vocês que todo alimento produzido por vocês ou vai trazer morte para casa de vocês ou vai trazer cura. É simples. E a Maria Cristina, eu vou comprar tuas panelas ainda, tá? Ela vende aquelas panelas que não vai óleo, que mantém 100% a integridade do alimento, 100%. Não tô te vendendo, eu só tô falando o que eu vi, porque eu vi. Ela não me falou, eu vi o alimento cozinhar no vapor. A panela tem uma tecnologia lá da NASA, nem sei se é da NASA, tô falando brincando, mas é uma tecnologia que ela mantém o calor e ela mantém exatamente a cor do alimento do início do cozimento ao fim. Ela abriu a panela e me mostrou aqueles legumes, aqueles negócios, tudo colorido, a mesma cor, pronto. Ou seja, manteve os nutrientes do alimento. Sem óleo. Eu já falei, meu marido, eu quero as panelas e tem que ser as panelas da Maria Cristina. Porque ela reservou um tempo da agenda dela para cozinhar. Ela mora em São Paulo, tá morando em São Paulo, né, Maria Cristina? Ela mora em São Paulo. Moro em Uberaba. Eu moro em São Paulo, Uberaba, tô morando em Minas Capão da Gerais. Canoa. Como é que ela iria me mostrar a magia que aquelas panelas fazem? E a gente conversando, ela me mostrando ali as coisas cozinhando, e super rápido, gente. Deu o quê? 30 minutos de cozimento? Não, 15 minutos. Ui? Não, 30 minutos a gente foi tricotando, né? É.
1 hora a gente ficou tricotando. Fiz alimento lá pronto já. O marido esperando a janta. Mas é isso, meus amores. Eu vou encerrar com uma oração. Eu creio que hoje nós todas recebemos coisas, porções grandiosas. Foi um tempo maravilhoso de mesa que nós tivemos. Meu Deus. Pai, querido paizinho, nós queremos aqui agradecer por tanto que foi derramado. Tanto que foi derramado, nós nos sentimos privilegiadas. Desde já nós agradecemos, nós declaramos que tudo que a gente não vê, a gente crê que já está feito. Não porque nós somos merecedoras, mas porque essa graça, ela foi derramada sobre as nossas vidas. Porque essa herança, ela já está disponível para todas as filhas. Estamos aqui, Pai, entregues a ser lapidadas, a ser espremidas, esmagadas em tudo que precisar ser feito. Estamos aqui vulneráveis umas com as outras, colocando toda a merda no ventilador. Exatamente assim, paizinho, a gente está largando tudo para fora. Porque quando a gente reconhece que a gente não é perfeita, quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a ajuda é enviada para nós. E papai quer filhas dispostas a se curar, a se levantar, a declarar a palavra de fé, a ativar outras mulheres, declarar vida sobre outras filhas, mas viver essa congruência, não ser hipócrita, não falar uma coisa que não se pratica. Primeiro papai faz em nós e depois ele faz através de nós. Papai faz em nós e depois através de nós. Este tempo, ele é marcado por uma verdade. Se eu não ando em uma verdade comigo mesma, eu não transbordo essa verdade. E quando eu reconheço que eu estou arrogante, que eu estou vítima das circunstâncias, que eu conto historinha mentirosa sobre a minha vida, é aí que papai começa a transformar a minha vida, porque eu escolho ser transformado. E através da minha transformação, essa verdade que é Jesus em mim, Espírito Santo em mim, Deus em mim, aí eu gero uma cura para as pessoas na minha volta, mas começa em mim. Que a partir de hoje nós não sejamos hipócritas, mentirosas. Que a partir de hoje nós reconhecemos cada vez mais em nós todos os nossos defeitos para que papai nos instrua com verdade, nos capacite todos os dias a ser de fato a filha que nós já somos. Nós já somos. Nenhuma filha se transforma no que já é. Mas nós aprendemos a deixar de contar história, nós deixamos de ser arrogante, nós deixamos de ser mentirosos, porque nós escolhemos e decidimos de ser essa versão que o mundo nos mostrou para ser exatamente a versão que Deus criou para ser. Paizinho, nós declaramos uma semana abençoada, uma semana com mais da tua presença. Papai, acampa os teus anjos aqui na minha casa e na casa de cada mulher, cada filha que está aqui presente no tempo de mesa. Papai, traga mais filhas com fome e sede da tua presença. Fome e sede de aprender contigo. Fome e sede de receber chinelada, instrução. Chute na cara se for preciso, Pai, para a gente crescer. A gente está aqui entregue. E a gente vai pagar o preço que tiver que ser pago para nos restaurar e viver de fato o eis-me aqui. Eis-me aqui, olha o que Jesus está fazendo na minha vida. Porque quando uma filha ungida do Pai, curada pelo Pai, pisa em qualquer lugar, a presença do Altíssimo queima. As pessoas vão olhar para ti e vão falar, meu Deus, o que aquela mulher está carregando? Eu estou sentindo uma luz. Eu vejo uma luz, é o próprio Deus vivo em ti. E através de ti, ele vai transformar o ambiente, ele vai transformar a tua casa, ele vai transformar o teu lar, ele vai transformar a tua vida. Ele vai te transformar e essa luz vai brilhar cada vez mais. Nós somos a luz. Nós temos a luz. E nós decidimos e escolhemos ativar essa luz que já está em nós todos os dias. Paizinho, obrigada por nos ensinar a ativar essa luz em nós.
E nós nos permitimos, Paizinho, ser essa luz no mundo e para as pessoas que estão na nossa volta. Obrigada, Paizinho, por esse tempo riquíssimo que o Senhor nos trouxe. Obrigada, 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 que em nome de Jesus essa palavra seja selada no nosso espírito. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Beijo. Beijos para todas vocês. Beijos, obrigada. Obrigada, Cris. Eu é que agradeço. Deus abençoe todas nós, né? Amém. Amém.